noite a todos. Vamos firmar agora o nosso pensamento para aproveitar, enquanto estivermos fazendo a oração, deixarmos a espiritualidade nos dar um passe espiritual. Então, vamos colocar o nosso pé no chão, vamos fechar os nossos olhos e da forma que nós nos conectamos com o plano astral, nós nos deixarmos envolver nessa energia sublime de amor do Pai. Pai querido, hoje estamos aqui reunidos na busca de uma harmonia interior, na busca de mais entendimento sobre a vida, na busca de uma depuração dos nossos pensamentos, das nossas ações, porque através do estudo individual ou coletivo, vamos nos dando a oportunidade de abrir os nossos olhos para enxergarmos as bênçãos divinas ao nosso redor, na nossa vida. E através de um estudo individual ou coletivo, nos damos mais capacitação para enxergá-lo na nossa vida, em tudo o que vivemos, em tudo o que plantamos e em tudo o que colhemos. Que consigamos mais e mais nos darmos a chance de, colhendo o que plantamos, nos vermos mais aptos e mais capacitados para este caminhar rumo ao Senhor. Assim seja. Boa noite a todos. Bem, como todos já sabem, hoje seria o fechamento do nosso curso com base no livro Perdão, a Chave para a Liberdade. Este livro que nos trouxe vários dias de muito aprendizado. Eu não conseguiria falar de outra forma, de muitos esclarecimentos, não só a título de termos podido refletir junto com alguém que estaria falando conosco sobre os temas que foram propostos, mas também porque cada um de nós pôde, na reflexão, questionar ou escutar os questionamentos dos nossos amigos e ouvirmos respostas que nos deram mais e mais condições de nós darmos passos um pouco mais fortalecidos, mais firmes nessa jornada evolutiva em que nós estamos inseridos. Claro que não é somente em um estudo que a gente aprende, não é? Mas, associado a este estudo, a vida vai nos dando o complemento necessário para a compreensão daquilo que parece vir na teoria. Talvez naquele momento nós não tivéssemos tido uma verdadeira
ou intensa impressão sobre o tema em si, mas que logo depois uma experiência veio para nos fazer enxergar o que antes parecia estar nebuloso. E é assim com a vida. O Pai, ele vai nos dando todas as condições de aprendizado, todas as condições de nos depararmos com as experiências que nos levam ao raciocínio e à reflexão daquilo que nós vamos nos permitindo absorver. Por quê? Bem, se nós lembrarmos do que nós lemos ou escutamos neste curso sobre o assunto deste livro, às vezes a gente para e pensa o seguinte: bem, o livro, o tema é Perdão, a chave para a liberdade. Então, o que nós vamos aprender neste curso é perdão? É sobre liberdade? E quantos e quantos temas foram trazidos para nós no decorrer desses meses em que nós estávamos estudando, que não falavam somente sobre perdão. Por quê? Porque a vida, ela não é sobre um único tema. Quando nós reencarnamos, nós não viemos somente para trabalhar um ponto só na nossa vida. Concordam? Quando a gente vem reencarnar, a gente vem trazendo uma expectativa de depuração em algumas áreas, né, que são necessárias de aprendizado para nós, mas que estas áreas, elas se parecem aquelas raízes de uma árvore, né, que se espalham, e aí nós vamos vendo que o tal orgulho também precisaríamos trabalhar nossas reflexões sobre egoísmo, sobre vaidade, sobre tantas coisas que estão inseridas neste processo em que antes nós achávamos que estava reduzido a um ponto central, e às vezes é, mas que nos levam a inúmeros aprendizados que sem eles a gente não consegue compreender o tema central. Neste livro foi-se colocado o título Perdão, por quê? Porque o perdão, ele está inserido em muitos, muitos aprendizados neste livro, que nós o temos como base, mas não somente como o estudo em si, mas ele nos traz uma visão muito interessante sobre a ideia de que, além do perdão que nós precisamos levar ao próximo, e precisamos, olha o verbo que eu estou colocando, além de precisarmos levar o perdão ao próximo, nós necessitamos também trazer o perdão para nós. E quando eu falo levarmos para o outro e trazermos para nós, eu não estou falando somente de nós, ou seja, nós levarmos para o outro e nós trazermos para nós. Eu estou falando de muitas vezes nós necessitarmos ser os instrumentos que poderão auxiliar o outro a levar o perdão a si mesmo, a levar o outro a recepcionar o perdão de alguém. Porque a nossa participação na ideia do perdão é uma participação ativa em todos os sentidos. Então, se nós pararmos para pensar, como Onofre, que foi o protagonista nesta obra, como Onofre ele ficaria sem o auxílio daqueles que puderam abrir os seus olhos para que ele enxergasse a potencialidade que ele tinha de perdoar e a potencialidade que ele tinha de receber o perdão. Quantos de nós está numa luta incessante de não aceitação
de um perdão alheio ou do seu próprio perdão? Quantos de nós? Quantos de nós luta acreditando-se incapaz de dar-se o seu precioso perdão quando nos equivocamos ante as experiências da vida? Não é isso que acontece? Se eu erro, sou incapaz, não sou merecedora de ser perdoada. Se o outro erra, será que eu sou merecedora de um pedido de perdão do outro? E quantas outras facetas quando se fala de perdão? Quantas e quantas facetas nós não enfrentamos todos os dias para que a gente possa superar traumas, crenças que a gente vai abraçando dia a dia. Onofre, ele tinha um, uma crença que ele levou muito tempo para ele flagrá-la em si. Não sei se vocês lembram, mas Onofre ele tinha uma crença de que ele não era merecedor de perdão e não era merecedor do perdão de Deus. Lembram disso? Onofre, ele acreditava que ele, por ter sido alguém que vivenciou experiências tão ruins na vida dele, ele não era, ele era alvo da ira de Deus. Lembram? E quando Onofre, ele tomou consciência das bênçãos divinas que a vida dele havia lhe proporcionado, Onofre percebeu que Deus nunca foi contra ele. Ao contrário, ele era-lhe intensamente amoroso. Então, pensem bem, Onofre foi um homem que ele, quando criança, perdeu a mãe, depois perdeu o pai. Quando perdeu a mãe e o pai, Onofre estava sozinho, de repente ele vai e encontra a mulher da vida dele, e aí depois que ele estava com a mulher da vida dele, ele encontra o filho, e no momento em que ele perde o filho, ele está ainda com a mulher da vida dele. Lembram aquela o drama, esse caminho tortuoso que Onofre vivenciou das perdas dos seus entes queridos? E aí Onofre para e pensa: meu Deus, eu sempre achei que quando eu perdi minha mãe era porque Deus não me amava. Quando eu perdi meu filho, Deus não me amava, mas ele nunca me deixou só. E aí ele se depara com algo que é fantástico. Porque quando a gente percebe que nós somos alvos de amor, e principalmente quando a gente percebe que, mesmo a gente não sendo lá aqueles bons exemplos de vida, ainda assim Deus continua nos abençoando. Quão maravilhoso fica a nossa vida, nas mínimas coisas. Porque quando a gente abre o nosso olhar para essas bênçãos divinas, algo acontece no nosso interior. O que é? Vocês já pararam para pensar que quando a gente acredita que a gente não é amado, o que existe no nosso interior é um amargor? Já pararam para pensar nisso? Que a gente fica amargo, que a gente fica reclamão, que a gente não enxerga as coisas, a gente só enxerga um lado da vida e o outro lado não. Então, o copo que está meio preenchido, ele está
Normalmente, para nós, ele está meio vazio em vez de ele estar meio cheio. Vocês já notaram isso? Quantas vezes nós deixamos de olhar o brilho do sol porque a gente só está fixado na ideia de uma chuva passageira? Não é assim? Então, o tema deste livro, a princípio, o tema, o título, ele foi colocado no perdão. Mas Onofre, e aí eu estou usando o exemplo do Onofre só para a gente poder ter uma melhor forma de enxergar alguns pontos, mas Onofre, por exemplo, ele vivenciou muitas outras coisas, que não foi só essa dúvida que ele possuía sobre a ideia da falta de amor de Deus. Nós tivemos como primeiro tema do nosso curso o perdão. Lógico, né? Era o tema. O segundo foi o poder do amor. Nossa, o poder do amor. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que o poder do amor, ele está em tudo na nossa vida. O poder do amor, ele traz para nós o brilho do sol. Nós enxergarmos a luz da lua, as estrelas que brilham. Se a lua de repente não está cheia, mas se está crescente, está bom também. E mesmo que ela esteja minguante, ela está lá desenhada no céu para que a gente possa ver alguma coisa. Quando nós falamos sobre o poder do amor, nós estamos falando como que Deus, mesmo em determinadas situações da nossa vida, onde nós nos enxergamos às vezes sozinhos, a gente ainda tem pessoas se importando conosco. Sejam essas pessoas encarnadas ou desencarnadas, sempre estarão ativas em prol do nosso bem-estar. E aí vocês podem até pensar o seguinte, tá, tudo bem, Adriana, você está falando sobre a espiritualidade amiga que nos auxilia no nosso crescimento, trabalhadores de Jesus, ok, mas existem alguns amigos, né? Amigos, entre aspas, tanto encarnados quanto desencarnados, que não querem o nosso bem, não é isso? É real. Como eu posso falar diferente? Claro que existem essas pessoas. Mas quem são essas pessoas para nós hoje? Para nós hoje, que conseguimos enxergar a vida de um ponto muito maior do que só a matéria, essas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, elas são os nossos maiores benfeitores. Não é isso que a gente aprende? Como assim, Adriana? Tá, não abusa, né? Não abusa. Benfeitores? Sim, são nossos maiores benfeitores. Porque se nós não tivéssemos aqueles que nos retirassem da nossa zona de conforto, para que nós estaríamos encarnados? Para que nós teríamos essas experiências materiais ou espirituais? Porque se hoje nós só nos movemos quando algo está efetivamente nos suplicando mudanças na nossa vida, não iria adiantar muita coisa. Então, se nós pararmos para pensar, a ideia dos nossos, entre aspas, inimigos, a ideia daqueles que são nossos desafetos, é que eles são nossos maiores benfeitores. Os amigos, eles estão na nossa vida para a gente aguentar o tranco. Mas estes outros estão na nossa vida para a gente fazer mudança. E hoje, no patamar evolutivo que estamos, gente, entrando na regeneração, a nossa maior proposta é mudança. Então, quando nós falamos do poder do amor, nós estamos falando sobre aqueles que nos amam e que nós nos sentimos extremamente bem.
E nós estamos falando daqueles que aparentemente não nos amam, mas que nos fazem muito bem. Como assim, aparentemente não nos amam? Bem, hoje nós somos aquelas pessoas que têm no próximo o seu inimigo, ou nós somos aquelas pessoas que veem que o próximo nos vê como inimigos? Pensem um pouquinho. Porque se nós somos aquelas pessoas que olhamos para o próximo, estes que parecem não gostar tanto da gente, mas nós os vemos como esses bons, como esses benfeitores, nós jamais os veremos como inimigos. Então, nós não temos inimigos, mas o próximo pode achar que nós somos inimigos dele. E isso faz grande diferença, grande diferença. Haja vista que Onofre, ele olhava para Dona Josefina, olhava para os filhos dela, para o marido dela, e ele achava que eles o consideravam seu inimigo. Mas era assim que eles o viam? Através do aprendizado da Boa Senhora, eles entenderam que o Onofre ele tinha direito de fazer o que fez. Então, Onofre, para eles, não era o inimigo deles. Mas Onofre, que sentiu a sua ação e achou que não fez o bem, via, via em si um inimigo deles. Tanto que o que o levou a reencontrá-los foi a culpa de alguém que se via como inimigo, mas um inimigo arrependido. A gente já se viu nessa posição? Todas as vezes que nós vamos ao outro e nós pedimos perdão, todas as vezes que a gente tenta se retratar com o nosso próximo, possivelmente o que está nos levando a nos retratarmos é essa sensação de que nós construímos no outro um inimigo e que nós não desejamos que isso aconteça. O poder do amor, ele está exatamente na ideia que nós temos de buscarmos a reconciliação. O poder do amor está exatamente de que quando nós criamos um sentimento equivocado de mágoas, ranços, inimizade, é porque junto a essa pessoa, possivelmente, nós já tivemos um sentimento amoroso, um sentimento que antes nos unia. E se nós já tivemos esse sentimento anterior, tudo faremos para que este sentimento retorne à emoção original, que é o amor. Um amor mais depurado, um amor sem o desequilíbrio, sem o equívoco que o transformou em algo não tão positivo. Depois nós tivemos o tema de desencarne na infância. Oh, meu Deus! Oh, situação difícil essa, para todos nós que estamos encarnados. Por mais que nós tenhamos o bom entendimento de que a vida não acabe, mas a gente sente quando um serzinho se vai cedo dessa vida material. A gente sempre fica com aquela ideiazinha de que ele ainda tinha muita coisa pela frente, não é verdade? E sente. Principalmente se esse serzinho é um ser amado por nós. É alguém que nós temos uma ligação emocional forte.
Neste caso, a dor ela é maior. E aí vem os espíritas dizerem o seguinte: não, eu sou espírita, eu compreendo esta situação. A vida continua, não é assim? Então nós não temos que sofrer com isso. Bem, concordo. Nós não temos que sofrer, mas nós podemos sofrer. Nós precisaremos vivenciar o luto. Nós precisaremos vivenciar o afastamento, mesmo que momentâneo, daquele ser que nós amamos e que criamos um laço amoroso com este ser. Se é desta forma, nós temos a necessidade de nós entendermos os sentimentos que brotarão no nosso coração. E não será sufocando esses sentimentos que nós compreenderemos essa situação, concorda? Não tem jeito. A gente precisa entender, a gente precisa sentir. Então não há por que nos condenarmos a um sufocamento de emoções porque somos espíritas ou porque acreditamos numa reencarnação, porque não é só o espírita que acredita em reencarnação. Então, se nós temos essa vivência, se nós temos essa crença, que nós consigamos aplicar esta crença a nosso favor. E o que seria isso? Seria nós entendermos que a vida ela vai continuar, que nós teremos oportunidade de nos depararmos com esses amores novamente, mesmo estes serzinhos pequenos, né, que se foram antes de nós, mas que nós necessitaremos desabafar algumas frustrações, algumas mágoas, alguns sentimentos que nós não saberemos o que estaremos vivenciando naquele momento e que precisarão estar frente a nós, a nossa análise, para que a gente possa superá-los. Percebem? Então, estamos falando do desencarne de um serzinho, né, na infância, o desencarne na infância, por quê? Porque o filho de Onofre, ele desencarnou cedo, e isso foi, assim, um uma dor muito grande, e aí nós entramos no próximo tema, que é o luto. É uma dor muito grande quando um filho, um sobrinho, uma pessoa que nós temos essa ligação amorosa, ele se vai antes da gente e que a gente vai sentir uma saudade profunda, essa saudade ela vai machucar o coração e a gente, com as nossas crenças, vai compreendendo e superando um pouquinho mais rápido do que aqueles que às vezes não conseguem enxergar que essa morte ela seria, entre aspas, temporária, que a gente vai se ver depois, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o que é o luto, gente? O luto é muito isso. O luto são sentimentos que nos arrasam o coração. E por que que nos arrasam o coração? Porque a gente ainda não sabe lidar muito bem com ele. Ainda temos muito a aprender. Mesmo a gente aqui afirmando, somos espíritas, acreditamos em reencarnação, vamos nos ver no futuro. Quando a gente dorme, a gente se encontra com eles, né? Mas nós ainda temos um lado muito egoísta. A gente ainda tem um lado que quer a pessoa que a gente chama do nosso lado. E o luto, ele vai lidar com tudo isso, com todos esses sentimentos que nos amargam o coração e que a gente vai superando devagar, com essas crenças que a gente vai abraçando.
Algumas pessoas conseguem de uma forma mais rápida, outras de uma forma mais lenta, mas faz parte do processo. O que eu posso dizer para vocês, e acredito que todos vocês que estejam aqui comigo também podem ter já podem ter tido essa experiência, é que quanto mais a gente acredita que a vida ela não acaba com essa morte material, mais consolados a gente fica frente ao desencarne. Isso eu posso colocar para vocês. Mas estar mais consolado não significa não viver o luto. Então, nós tivemos dois personagens. O Onofre, que foi extremamente negativa a experiência dele no luto. Ele se revoltou, achou que Deus estava punindo, ou estava punindo em razão do filho ter desencarnado. E nós temos a mãe. A mãe que teve uma visão diferente do Onofre, aonde a Luísa ela chegou e falou o seguinte: eu preciso mudar isso. Meu filho ele não queria isso. Ele queria que nós fôssemos felizes. E eu preciso, eu daria a minha vida inteira para tê-lo somente esses 8 anos da vida dele comigo, do que nunca tê-lo tido. Olha que visão impressionante é essa. Porque algumas vezes nós temos algumas experiências, né, que são negativas, em que um relacionamento acaba, que a gente fala assim, nossa, foram 10 anos perdidos da minha vida, né? E que a gente hoje já começa a entender que a gente não perdeu nada, que eu posso ter tido muitas frustrações, eu posso ter tido um relacionamento horrível, mas aqueles anos de relacionamento jamais serão perdidos. Imagina quando você tem uma experiência maravilhosa, que é você vivenciar uma vida com alguém que você ama. Filho, pai, irmão, não importa. Foram anos maravilhosos. Tiveram que ser interrompidos? Foram interrompidos, mas foram maravilhosos. E quando a gente enxerga isso, a gente enxerga a bênção divina, que também é maravilhoso e nos traz consolo. Fala, Suzana. Posso fazer a pergunta? Posso Pode fazer a perguntar. pergunta? As crianças, quando desencarnam em grupo, por exemplo, em guerras, é uma programação espiritual também? Você pode repetir o início, porque eu não ouvi. As crianças, quando desencarnam em grupo, por exemplo, em guerras, é uma programação espiritual também? Então, quando a gente fala sobre desencarne coletivo, nós estamos falando sobre uma necessidade de um grupo desencarnar. Não, não importa que essas pessoas tenham alguma ligação ou não. Quando nós falamos, por exemplo, na guerra, em que às vezes uma escola é bombardeada, né, e vai um monte de criança ao mesmo tempo, nós estamos falando sobre uma experiência em que essas crianças, por exemplo, e aí eu vou deixar de falar criança e eu vou falar espíritos, onde esses espíritos tiveram uma necessidade de vivenciar uma guerra e deles terem desencarnado em eternidade, por exemplo. Essas crianças, por exemplo, elas podem, não precisariam viver anos em guerra, elas não precisariam viver um tempo enorme reencarnadas, elas poderiam viver aquele período e, num aproveitamento de experiências materiais, elas na guerra acabaram desencarnando todas no mesmo momento. Mas nisso nós estamos falando sobre um desencarne coletivo que também poderia ser, desculpem, em razão, por exemplo, de um grupo de espíritos que
numa vivência anterior, não precisa ser a última vivência, poderia ser uma vivência bem anterior. Esse grupo de espíritos, eles, em razão de a gente, vamos chamar de débitos, né, pessoais, eles acabaram adquirindo esse débito pessoal em conjunto, no coletivo, e acabaram reencarnando todas juntas na mesma localidade e desencarnaram também num coletivo. Então, a gente pode estar falando isso, por exemplo, na guerra, em que uma escola foi bombardeada e várias crianças desencarnaram, como a gente pode falar, por exemplo, numa queda de avião, num acidente de trem, numa enchente, né? Como a gente viu em Brumadinho, onde, né, aconteceu a catástrofe e tantas pessoas se foram. Então, às vezes, essas pessoas reencarnaram numa localidade onde aconteceria, por exemplo, naturalmente teria um desastre em razão do que o homem vai construindo, né? Existem situações que está na cara que vai acontecer, está na cara não para nós, talvez, né, seres humanos que têm uma limitação na visão, mas para aqueles que estão ali organizando todo um processo de meio ambiente, da natureza e tudo mais, vai acontecer uma situação, está sendo provocado um desastre natural, e essas pessoas elas vão exatamente para aquela localidade para elas em determinado período, mais ou menos, né, equivalente, elas possam vivenciar essa experiência de um desencarne coletivo. Aí vocês poderiam dizer assim, mas o que poderia provocar um desencarne coletivo? Usando talvez um exemplo muito próximo de nós, poderia ser, por exemplo, uma guerra mundial. Um grupo determinado de pessoas se juntou para fazer uma atrocidade, né, dentro da guerra. Então esse grupo, ele se juntou, ele fez uma atrocidade e aí de repente esse mesmo grupo depois ele reencarna, mais ou menos todas as pessoas que estavam envolvidas nesse processo e acabam vivenciando essa experiência também no coletivo. Ok? Então, tentando responder da melhor forma possível, seria a ideia de que esse desencarne dessas crianças numa guerra, por exemplo, poderia ser sim algo que foi programado, poderia ser sim alguma coisa que fez com que estes espíritos pudessem purgar os seus débitos, vamos chamar dessa forma, ou quitar os seus débitos interiores em razão delas não conseguirem se livrar de culpas, de arrependimentos que não se dariam, vamos dizer assim, não seriam sanados se elas não passassem por essas experiências. Vou Ok? fazer uma observação. É tão interessante, né, que quando a gente troca por crianças e sim, espíritos, né, que quando a gente fala as crianças desencarnaram em grupo, é um peso, né? Os espíritos desencarnaram em grupo, né? Então é como para a criança fica apenas a pureza do infantil e não o peso do espírito de tanto tempo, né, de tantos séculos e tantas encarnações, né? Então, quando a gente, como você falou, enxergou da forma como espíritos, aí parece que a gente consegue racionalizar mais, né, e não ser tão emotivo em relação ao desencarne coletivo. Né? É verdade, porque, como eu falei, né, o peso do desencarne de um serzinho sempre é mais, é- tem sempre uma intensidade maior no nosso coração. A gente não consegue ainda, e nem devemos fazer isso, para falar a verdade, por quê? Porque o pai ele é muito sábio. Se nós víssemos as crianças com a malícia de um adulto, a gente não perdoava esses filhos, gente, perdoava esses filhos não, ó, sério.
A gente precisa, olha, no patamar que nós estamos, a gente precisa de pelo menos uns 10 anos para a gente começar a Ó, firmar uma ligação tão forte com os filhos, para a gente não enforcar os filhos em algum momento. por isso bebês são fofinhos e filhotinhos também são fofinhos, né? Porque eles têm que nos convencer a cuidar deles com amor e carinho. É verdade, é verdade. Então, assim, o pai ele é muito sábio, ele nos coloca uma criança extremamente dependente de nós, fofinha, né, gorduchinha, aquele sorriso banguelo que a gente ama. Oh, meu Deus do céu! E aí a gente realmente fica ali na proteção e enxerga uma, uma angelitude, a gente precisa disso, e é por isso que fica tão difícil para nós nos despedirmos desses serzinhos quando eles precisam ir antes de nós. Mas quando a gente começa a entender que esses mesmos serzinhos são espíritos e que desculpem, eles tiveram essa bênção de poderem reencarnar e poderem ter uma experiência para eles se libertarem dessas dores morais íntimas, né? Que cada um de nós tem. Então a gente realmente consegue sentir que o Pai não nos desampara jamais, né? Tem ainda alguma pergunta, Suzana? Não? Ok. Então, a gente está falando sobre esse luto, né? Esse luto que é difícil, esse luto que não só vindo de um desencarne infantil, como foi o caso do livro, mas de qualquer desencarne, a gente às vezes a gente fica de luto em várias situações. Às vezes a gente precisa ficar de luto até por um afastamento, não o desencarne em si, mas o afastamento de nós mesmos, né? Se vocês observarem, agora eu vou falar alguma coisa que a nossa psicóloga vai ficar de cabelo em pé, porque é uma expressão completamente errada, mas eu vou falar uma expressão, olha lá, ela já está de cabelo em pé. Mas assim, eu vou usar uma expressão que muitas vezes a gente entra em depressão porque nós estamos de luto por nós, sabe? Não é uma expressão usada na psicologia, mas é assim, pode ser usada também? Que bom, não falei tanta besteira. Mas assim, a ideia é que muitas vezes a gente está deprimido porque nós estamos em luto. Nós estamos em luto por quê? Porque a gente se desligou de nós mesmos. E é por isso que muitas vezes, para a gente se curar, a gente precisa se reconectar. E é um luto, gente. E é um luto extremamente dolorido. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está num luto que é de uma terceira pessoa, às vezes, a gente consegue lidar melhor do que a gente ter que lidar com o afastamento de alguém que está conosco 24 horas por dia, que somos nós mesmos. É muito mais difícil. É difícil você perder a sua origem, que é você mesma. Quantas vezes a gente fica mal quando a gente vê, por exemplo, um pai ou uma mãe que a gente descobre que eles não são boas pessoas. E aí, de repente, a gente sente como se uma das nossas origens, elas não fossem. É como se uma parte de nós, a gente faz essa ligação de como uma parte de nós também não fosse boa. E a gente vai precisar lidar com isso. Por quê? Porque a pessoa é a pessoa, nós somos outra pessoa. E não quer dizer que nós não sejamos bons. Não quer dizer que o fato de alguém que nos deu à luz, por exemplo, tenha trazido para nós aquilo que a gente está vendo de não tão bom nele. E a gente tem que lidar com isso. E isso também é um luto. São coisas que a gente, às vezes, precisa lidar
com todas as emoções, com todos os sentimentos, precisa, necessita. E nem sempre a gente vai conseguir fazer isso sozinhos, conosco. Por quê? Porque a nossa visão, ela vai ser uma visão limitada. E aí nós vamos precisar de um profissional, vamos precisar da família, vamos precisar dos amigos, vamos precisar das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente vai precisar se abrir para isso. Suzana? Vou fazer um comentário. Talvez a gente nunca não preste muita atenção nisso, mas todos os nossos dias são lutos, a gente vivencia lutos diários, assim. Como da mesma forma a gente não é igual, né? Então, o que a gente está conversando agora, a gente já cresceu em relação a isso. Então, a ideia que a gente tinha anterior, até esse momento de estudo, ela, ela morreu. Então, a gente está em luto. Então, o tempo inteiro a gente está em luto. Né? Então, a gente está em luto. Quando a gente faz 54, né? A gente está em luto de tudo que ficou para trás, mas na expectativa de tudo vem, né? De tudo que virá, né? Então é sempre assim, é a partida e a chegada, a partida e a chegada, né? Então o grande movimento da psicologia é isso, né? A gente poder vivenciar os nossos dias e as nossas experiências, saber que né, algumas coisas elas vão ficar para trás, outras vão continuar nos acompanhando e daqui a pouco também, né? E nisso não só pessoas, né? São momentos da nossa vida que a gente, né? O cabelo, a pele, também, né? A gente vivencia o luto de perder também. Né? Então, todas essas coisas que a gente vai deixando ao longo do caminho, a gente vai elaborando esse luto ao longo do caminho. E algumas vezes a gente pode deprimir por conta disso também. Maravilhoso, Suzana, maravilhoso. Maravilhoso você ter colocado isso, porque isso é real, né? Esse luto que a gente vivencia, de tudo que a gente, né, que a gente se depara, coisas que antes a gente achava que era essencial e de repente a gente começa a perceber que, em razão de não podermos tê-los mais na nossa vida, a gente também tem que lidar com isso, né? E existe aquela célebre frase, né, que a gente sempre escuta, que é a história do cada dia morre um homem, o homem velho, para nascer um homem novo no outro dia, e assim sucessivamente, isso faz parte, né, do nosso processo. Então, que bom que você nos trouxe mais essa para que a gente também não perca a oportunidade de reflexão. Bem, se nós estamos falando de luto, né, seja de desencarne na infância, seja desencarne na fase adulta, seja o nosso luto diário das circunstâncias que vivenciamos, nós mais do que nunca necessitamos do valor do diálogo, né? Ai de nós se a gente vivenciasse todos esses sentimentos, se a gente vivenciasse todas as experiências da vida e a gente não pudesse dialogar, e a gente não pudesse buscar esclarecimento, e se a gente não pudesse ter esse tipo de prosa, né? Como nós estamos tendo aqui. Por quê? Porque, de novo, nós ainda somos pessoas que temos uma limitação da nossa visão, não só visão física, mas da nossa visão sobre a vida, sobre as verdades espirituais. E se nós não tivéssemos como trocar experiências, trocar vivências, trocar os esclarecimentos, os aprendizados de cada um levando ao outro, às vezes nem precisar vivenciar a mesma experiência, onde que nós estaríamos? E o que é o diálogo? O diálogo nada mais é do que colocar essas coisas às claras, sem nós nos milindrarmos. Concordam comigo? Que o diálogo
É a ideia de nós podermos conversar sem nós nos melindrarmos. Porque se nós tivermos sempre a dificuldade de falarmos com a outra pessoa, achando que ela pode não compreender as nossas palavras, a gente nunca vai conseguir ter um diálogo franco, uma conversa franca. Então, o valor do diálogo é essencial enquanto nós estamos vivendo as nossas emoções e sentimentos bons ou não tão bons. Enquanto nós necessitarmos aprender alguma coisa e fazermos modificações dessas mesmas coisas. Porque sozinhos, se fosse para a gente viver sozinho, tenho certeza que nós iríamos ser os únicos sobreviventes num acidente de navio ou avião, numa ilha deserta. Aí nós seríamos, aí pode ter certeza que é para isso. Porque senão, gente, se nós estamos no meio de outras pessoas, se nós estamos no meio dessas experiências coletivas, é para a gente aprender e é para a gente dialogar, é para a gente conversar, é para a gente abrir o nosso coração para as opiniões divergentes ou semelhantes. Porque às vezes até as ideias semelhantes às vezes a gente se vê flagrando-nos escandalizados, né? Quantas vezes a gente olha e fala, meu Deus, eu pensava assim, Jesus, como é que eu podia pensar dessa forma antes, né? Com os nossos preconceitos, com aquilo que a gente acreditava que antes estava certo, e de repente, quando alguém verbaliza, a gente olha e fala, meu Deus, olha que legal, isso é fantástico. Melhor ainda é quando a gente se escandaliza não pensando igual. Mas se a gente pensava, que bom que nós estamos tendo essa experiência, que bom que a gente se escandalizou, que bom que a gente pôde ter essa nova experiência e possibilidade de reflexão e de mudança de comportamento, né? Então, que bom. Depois a gente falou sobre o orgulho, gente. Acho que nem preciso falar muito, né? Oh, meu Deus do céu! Alguém aí não é orgulhoso? Não? Não? Todos somos? Então, falamos sobre orgulho. A gente pode falar, isso aí é só repetição. Não, tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender. Mesmo que a gente seja um poço de orgulho, nem sempre a gente se identifica como tal. E é conversando sobre essas coisas que a gente para e pensa: meu Deus, ainda tem muita coisa para superar. Ó, que legal! O meu orgulho não está tão ruim quanto eu pensava. Percebem? Por quê? Porque aquilo que a gente chama de orgulho pode ser uma baita autoestima. O que a gente chama de orgulho e às vezes tem vergonha, pode ser aquilo que está nos salvando de experiências que poderiam estar deixando a gente lá no fundo do poço. Mas se a gente sempre acreditar que egoísmo, orgulho e tal, e se a gente não fizer a depuração dessas características, dessas desvirtudes que nós temos, se a gente não fizer uma análise efetiva daquilo que a gente sente, daquilo que a gente porta, a gente sempre vai se criticar. E lembra do que eu falei lá no início? A gente não pode ser essa pessoa amargurada. Nós precisamos, sim, muito, 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 da gente poder entender que existem coisas que hoje a gente coloca como desvirtudes, mas que têm o seu lado positivo. Então, se eu sou uma pessoa hoje que, por ser, estar orgulhosa das minhas boas ações, isso não é negativo. Isso é eu ser autoconfiante também.
de eu ter autoestima, de eu buscar fazer coisas que me levem a caminhos menos tortuosos e que a gente pode chamar de orgulho. Aquele orgulho positivo, não é assim que a gente fala? Não, eu tenho um orgulho positivo. Então, que bom que ele é positivo, porque ele precisa ser. O orgulho ele só fica ruim na hora que ele descamba, na hora que ele é, se exacerba. Aí ele fica negativo, porque nada exacerbado é bom, nada. Amor exacerbado é ruim, orgulho exacerbado também. E o que que é o orgulho exacerbado? O orgulho exacerbado, ele não deixa de ser um amor exacerbado por nós mesmos, que nos faz cegos diante daquilo que precisamos modificar, não é? Pensaram nisso já? Bem, se nós estamos falando sobre isso tudo, não podemos deixar de necessitar, porque estamos falando agora o tempo todo nisso, de fazer mudanças. Só que a maioria de nós acha o seguinte: olha, eu quero fazer uma mudança, eu quero redecorar a minha casa. Mas para eu redecorar a minha casa, eu preciso gastar R$ 100.000. Não sei nem se isso é barato ou caro. Para redecorar uma casa inteira, eu acho que é até barato. Não sei, gente, quanto é que é. Eu acho caro, mas por isso falei 100 mil. Mas vamos lá. Então, para eu redecorar minha casa, vai dar R$ 100.000. Eu tenho R$ 100.000? Não, não tenho R$ 100.000. Não tem nem um décimo disso. Não tenho R$ 100.000. O que que eu posso fazer? Se eu não tenho R$ 100.000 para redecorar minha casa, eu posso fazer pequenas mudanças. Então, por exemplo, eu hoje preciso. O que está me incomodando demais, 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 já é a minha cozinha. A minha cozinha está demais, está feia, meus azulejos estão horrorosos. E eu tenho problema, porque na cozinha tem que estar tudo muito limpinho, então está tudo muito feio na minha cozinha. Então, preciso fazer algo para mudar a minha cozinha. Eu não tenho R$ 100.000, mas eu posso ter R$ 100 para comprar uma tinta e pintar meus azulejos. Gente, eu não sei se é R$ 100 não, tá? Mas eu não faço obra há muito tempo. Mas vamos dizer que seja R$ 100. Eu tenho R$ 100 para comprar uma tinta e eu vou pintar o azulejo. Mudei muita coisa? Redecorei por inteiro? Não. Mas vocês concordam comigo que só o fato de eu pintar o azulejo já vai fazer uma enorme diferença? Claro, gente, eu vou pintar direitinho, tá? Eu não vou fazer aquela lambança, não. Vou pintar direitinho, vai ficar bonitinho. Então, a partir do momento que eu faço, que eu pinto o meu azulejo dentro das condições que eu tenho, na hora que eu entrar na minha cozinha, ela já vai me trazer um sentimento diferente. Então, o que eu preciso fazer? Se ele já me traz um sentimento diferente, são as mudanças radicais que eu não tenho condição de fazer, ou são as pequenas mudanças que eu tenho condição de fazer que me darão o fôlego para que eu possa me sentir bem dentro do meu templo interior. Não são as pequenas mudanças? Ó, eu tenho dinheiro para pintar o azulejo e eu tenho dinheiro para botar aquele plástico na geladeira. Eu não sei mais o nome, esqueci o nome daquilo. Mas tem um que a gente envelopa a geladeira assim. Entendi. Minha geladeira está toda Adesivo enferrujada. vinílico. Adesivo Hã? vinílico. Adesivo vinílico. Isso, adesivo vinílico. Exatamente. Eu só tenho dinheiro para isso.
Mas eu tenho certeza que isso que eu vou fazer vai me dar aquele fôlego. Sabe aquela coisa? Nossa, aí no próximo mês eu junto mais 30, R$ 40 e aí eu compro uma peça decorativa que eu posso botar no meu, em cima da pia do meu banheiro. Peça decorativa. E essa peça decorativa, que vai ter umas florzinhas assim, vai deixar meu banheiro todo assim, sabe, meiguinho, que é o que eu quero. Meu marido que não escute isso, mas que é o que eu quero. Aí eu boto é, aquela peça decorativa ali e já dá um outro ar legal para o meu banheiro. Aí eu troco a papeleira do banheiro no outro mês e vou fazendo mudanças, pequenas mudanças. Ah, mas o que eu queria mesmo era fazer aquela mudança de derrubar tudo e ficar tudo novo de uma vez só. Mas eu não tenho condição para isso. Vocês têm? Porque se vocês tiverem condições de mudar todo um cômodo só, legal, vão fazer. Mas se não tem, vão ser nas pequenas mudanças que a gente vai fazer milagre na nossa vida. Vão ser nas pequenas mudanças que a gente vai vendo o quanto nós estamos nos esforçando para isso. E seria nessas pequenas mudanças que a gente vai vendo-nos capacitados, a gente vai se dar fôlego nos outros meses para fazer outras pequenas mudanças. É, quando nós falamos dessas pequenas mudanças, a gente fala também sobre a necessidade da gente pensar um pouco diferente sobre essa vida material e essa vida espiritual. Porque dar a César o que é de César é a gente parar e pensar sobre isso, não é? Dar a César o que é de César é a gente começar a descobrir que existem coisas que estão num patamar de necessidade, e existem coisas que estão em outro patamar. Dar a César o que é de César, a gente entender que existem coisas que a gente vai ter que se esforçar, porque nós estamos num plano material e precisaremos delas para poder sobreviver, mas existem outras que, mesmo no plano material, estamos vivendo no plano espiritual e a gente não pode deixar de fazer. Quando a gente descobre isso, a gente não prioriza mais a vida material, a gente também não prioriza mais a vida espiritual, a gente vive em comum acordo. A gente vive em paz na vida em que hoje nós possuímos, que é uma vida material e uma vida espiritual. Sendo assim, se nós já temos um pouco dessas verdades, a gente não vive na invigilância. A gente está mais vigilante nessa vida que vivemos. A gente está com os olhos mais abertos, a gente está com os ouvidos mais abertos, a gente está com o nosso coração mais voltado para aquilo que é necessário para nós. A nossa vigilância, ela está não só na ideia de que temos uma vida material, mas também e principalmente que nós temos tesouros a arrecadar. E estes tesouros, eles são tesouros que não se perdem com a matéria. A vigilância, ela se dará de uma forma natural através de nós vivenciarmos essa vida material, tendo a vida espiritual também como base.
E como bom instrumento, como Jesus falou, orai e vigiai. Não deixar de orar, que é o caminho, é o percurso mais hábil, material e espiritualmente que nós temos para a conexão com o mais alto. E isso já está provado cientificamente. Fala, Suzana. A Cláudia, ela fez a seguinte observação: por vezes fico ansiosa nessas só pequenas mudanças por causa do fator tempo. A, a última parte foi o quê? Por vezes fico ansiosa nessas pequenas mudanças por causa do fator tempo. Tempo, fator tempo. Foi essa parte que eu não ouvi. Então, Cláudia, olha que legal. O que é o tempo? O tempo não existe. Mesmo para nós na matéria, o tempo não existe. E por que que eu vou afirmar categoricamente que o tempo não existe? Ele não existe porque se nós somos eternos, a partir do momento que nós somos criados, nós nos tornamos eternos, né, a partir de agora. Mesmo que nós não tenhamos tempo nesta vida material, nós teremos tempo na nossa vida. E o aprendizado, ele se dá tanto no tempo, no plano espiritual, quanto no plano material. E nós teremos vidas suficientemente abastadas na matéria para que a gente possa aprender. Se a gente parar e pensar isso, não no sentido de deixar para depois, não é isso, mas da gente entender que todo aprendizado que nós estamos tendo, ele está no tempo certo da nossa vida e que se nós nos abrirmos para isso, as coisas vão encaixando melhor, o tempo vai dar para fazer o que a gente precisa fazer. Você entende? Todos nós aqui, acredito eu que não tenha exceção, todos nós que estamos aqui hoje, a gente deve estar acima de 30 anos. Todos nós. Não tem ninguém abaixo de 30 anos aqui hoje. Se nós pensarmos que todos nós estamos acima de 30 anos, já significa que nós já não temos 30 anos dessa existência, alguns menos, outros mais. Mas não temos mais 30 anos, mas nós nem sabemos quanto tempo cada um de nós vai ter nessa vida material. E se é dessa forma, às vezes aquele que está com 30 anos pode ir mais rápido que aquele que hoje já está com 60, 70. Não é verdade? Então, o tempo para nós, ele não deve ser colocado como um empecilho ou como algo que está nos enforcando. O tempo ele precisa ser colocado para nós somente com a ideia de que nós, hoje, nos foi dado o tempo que é necessário para a gente fazer o que nós podemos fazer. Porque o pai também sabe o seguinte: a Cláudia, ela, nesse tempo que ela teria no plano material, ela tem capacidade. O pai, tá? Estou falando de Deus. Ele sabe que neste tempo que a Cláudia tem de vivência no plano material, ele vai ser suficiente para ela fazer aquilo que ela tem condição de fazer. E ele sabe exatamente o que você tem condição de fazer. E é por isso que ele te dá tantas bênçãos para que você possa realizar aquilo que você tem condições de fazer. Se nós tirarmos de nós esse peso que parece que o tempo ele nos traz, fica mais fácil da gente lidar com isso, mas sempre na ideia de que nós não estamos falando que é para a gente simplesmente ignorar e deixar as coisas a Deus dará, não é isso. Tudo tudo necessita do nosso esforço, é um fato. Mas vamos entender que eu vou aqui brincar, né? Tô brincando comigo, né? Que é a ideia assim, até essa coisa da gente fazer uma maratona aí de séries, de vez em quando pode, para a gente, né, distrair um pouquinho, dá para fazer uma maratona aí de séries aí,
uma vez por semana ou uma vez por mês, depende de cada um, dá para fazer. Por quê? Porque às vezes você precisa desse dia livre só fazendo maratona aí de séries ou de livros, né? Porque às vezes a gente está falando de série, não pode ser de livro, às vezes a gente consegue ler dois livros seguidos, né? Como é que fala? Volume um, volume 2 para que gosta de ler. Às vezes a gente consegue num dia só e segue em frente, tá? Tá na boa, como dizem os jovens. Eu acho que os jovens ainda falam assim. Tá na boa. Acho que não, mas tudo bem. Então, vamos tirar esse peso, vamos, né? Vamos entender que o tempo que nós temos é o tempo suficiente. E olha, que maravilhoso é a gente descobrir que, por incrível que pareça, 60 anos, 50, 60, 70 anos, a gente se descobriu necessitado de mudar. E nesse, mesmo estando com 50, 60, 70 anos, 80 anos, a gente muda um pouquinho, pequenas mudanças. E nessas pequenas mudanças, essa pequena mudança talvez seja desse tamanho, diante das outras existências que a gente não fez mudança praticamente nenhuma, né? E a gente foi se dando a oportunidade nessa vida de fazer várias pequenas mudanças. E isso é evolução, tá? Vamos pensar positivo sempre. Bom, mais alguma pergunta, Suzana? Não? Então vamos lá rapidinho. Então depois nós falamos sobre vários temas, né, nesse nosso estudo. Nós falamos sobre o arrependimento, nós falamos sobre as linhas tortas. Quantas vezes a gente vai e fala que Deus escreve, né, em linhas tortas e a gente não consegue entender que Deus nunca escreveu em linhas tortas, somos nós que tortamos aquilo que está reto, né? Ele não escreve em linhas tortas nunca, ele escreve certinho. Às vezes a gente que não está entendendo ainda o contexto geral de todo o processo, né? Como que nós, através do nosso exemplo, a gente pode auxiliar o outro a lidar com suas dificuldades? Como que nós, através do nosso exemplo, bom ou não tão bom, lembra quando eu falei dos benfeitores? Às vezes a gente está sendo aquele exemplo que não deve ser seguido, mas por causa de nós, o outro deixa de fazer alguma coisa, e por incrível que pareça, tá? Até isso vai na nossa balança como um ponto positivo para nós. E por quê? Porque Deus aproveita tudo, né? Ele fala assim: opa, a Adriana ajudou aí fulano a sair desse caminho, então vamos dar um ponto positivo aí para a Adriana. Pequenas mudanças. Então, o poder do exemplo que nós podemos, né, dar a cada um dos nossos irmãos é, que conosco vivem, e olhando, e o que nós mais desejamos é que a gente esteja sendo um bom exemplo, que a gente possa levar as pessoas que estão ao nosso redor aquilo que é mais importante na vida delas. E sendo esse bom exemplo, fazendo com que a gente possa seguir por esse caminho mais reto, essas linhas que não são tortas, escritas por Deus, né? Só um minutinho. Bem, como sempre, se estamos falando de um livro espírita e se estamos falando de uma palestra, de um bate-papo espírita, a gente não deixa de falar sobre as influenciações, né? E como a gente viu no livro e em vários livros que a gente lê por toda a nossa existência, que são livros espíritas, o poder da influenciação, como ele é interessante na nossa vida. Seja uma influenciação positiva ou negativa, segundo o nosso olhar, como isso nos faz mudar o nosso comportamento, querer sair da situação em que nós nos encontramos, e isso sempre será impulsionado pelos benfeitores espirituais e por aqueles que ainda não entenderam o caminho mais reto do Pai, mas que também nos auxiliam sempre no nosso processo.
mesmo que a intenção deles não fosse essa, né? Então, aí a gente falou também sobre ir além das aparências. Esse além das aparências é a ideia de que muitas vezes a gente julga e nós julgamos muito o outro, a gente vê aquilo que é uma capa, a gente vê aquilo que parece ser, e quando a gente se aprofunda nas histórias, nos processos, nas experiências, a gente percebe o quanto que nós nos equivocamos nesse julgamento superficial das circunstâncias que nós nos deparamos. Então, como que nós temos responsabilidade por julgar aqueles que estão ao nosso redor? Por quê? Porque esse julgamento, quando nós julgamos o outro, a gente acaba se envolvendo energeticamente e de uma forma negativa na vida desse outro. Então, olha a responsabilidade que nós temos. E olha o quanto que nesse julgamento a gente pode fazer o outro acabar se afundando mais no seu próprio processo, pela falta de entendimento, pela emanação energética negativa que a gente acaba proporcionando a este ou estes irmãos, né? É, E aí vem aquilo que a gente fala muito, que é a consciência e reparação, né? Gente, não há coisa que mais dói no nosso coração do que nós termos consciência do quanto a gente se equivoca, a gente ter consciência. Hoje, principalmente a gente que está no estudo, que busca essa compreensão, o quanto a gente deseja fazer o certo. E aí a gente percebe que caiu de novo nas nossas armadilhas de séculos, né? Que são os julgamentos diante dos nossos preconceitos, intolerâncias que a gente faz, né? E aí a gente vai e a nossa consciência, ela nos obriga a nos depararmos com isso e até, de uma certa forma, mudarmos o nosso ser, a forma que a gente vive, a forma que a gente pensa em relação a essas experiências, a essas pessoas que estão à nossa frente, né? Vivenciando suas dores e nós somente agravando mais e mais o processo. E com a consciência, o que nós mais queremos é reparar, né? É repararmos-nos diante dessas pessoas, diante da vida, diante dessas mesmas experiências. Então, a gente tem a consciência do processo e a gente busca a reparação para que não haja, como é que eu vou falar? Rusga, não é essa palavra. Para que não haja uma, uma prisão, sabe? Porque a gente se aprisiona a esses processos. E como o que nós mais queremos é a liberdade, a gente busca essa reparação, uma ausência de uma ligação tóxica que pode existir entre nós, que são formados por esses julgamentos que nós realizamos, né? Pelas intolerâncias, pelos preconceitos que nós ainda portamos. Bem, estamos falando sobre isso e o que eu acabei de falar com vocês são as emoções que nos aprisionam, né? Então, nem há necessidade de eu falar isso com vocês tão detalhadamente, só não esquecendo daquilo que mais nos aprisiona, daquilo que mais nos escraviza, que é a vingança. Que nós consigamos nos libertar desses sentimentos que trazem para nós tanta dor,
tanto sofrimento, mesmo a gente achando que a gente tem o direito de nos vingar. Quem se escraviza na vingança somos nós. Em todas as experiências de nossa vida, sempre nos reencontraremos em almas. Todos nós que estamos aqui, de uma forma ou de outra, já tivemos relação anterior. Senão, as relações não seriam tão profundas. Este reencontro de almas podem ser almas que se amaram e se magoaram, podem ser almas que continuaram se amando e que precisaram se reencontrar para se fortalecer e amarem outros e auxiliarem a amarem outros. Então, nós sempre teremos nas nossas vivências esse reencontro de almas, seja na família, seja aos amigos, seja aos colegas e tudo mais. Sempre estaremos nos reencontrando. E aí, gente, vem aquilo que hoje, depois de tudo que eu falei, novamente, eu venho trazer para vocês. Tudo o que nós conversamos hoje, tudo, 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 neste curso que nós fizemos desde o mês, deixa eu ver aqui, desde o mês de novembro do ano passado que nós estamos neste curso. Tudo o que nós conversamos aqui, nós estamos falando sobre libertarmos-nos daquilo que nós nos agarramos por ignorância e que nós precisamos nos desagarrar pela consciência, pelo entendimento, pelas reflexões. Aquilo que nos aprisiona, que deixemos no passado. Aquilo que nos liberta, que abracemos no presente. Porque o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou é a liberdade, que nós o sigamos com todos os seus ensinamentos e nós estaremos sempre, todos os dias, nos libertando, pouquinho a pouquinho, daquilo que nós, por ignorância, abraçamos, agarramos e que ainda não entendemos, que é o que nos aprisiona, que é o que nos coloca para baixo, que é o que nos impede de voar. Mas, devagarzinho, pouco a pouco, com o auxílio de Deus, de suas leis divinas, nós estaremos nos desagarrando, tirando as crenças enraizadas que não nos fazem bem, deixando-as no passado e podendo viver melhor a cada dia no nosso presente. Tá bom. Eu espero, gente, que o dia de hoje, esse nosso estudo, essa forma que eu fiz, ela possa ter trazido para vocês um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de esclarecimento. E que nós, todos juntos, como amigos, como trabalhadores de Jesus, os trabalhadores de última hora, que nós possamos estender aquilo que estamos aprendendo e trabalhando a todas as pessoas que conosco estiverem. De uma forma bem perdulária, de uma forma bem caridosa, que nós consigamos enxergar essa potencialidade em nós. E tenham certeza, Jesus está conosco. Não se abandone nunca. Tá bom? Vamos agradecer a Jesus.
gostaria do fundo do meu coração que cada um de vocês pudesse sentir as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas. As bênçãos que os trabalhadores de Jesus eles estão enviando para cada um de nós, trazendo-nos conforto no nosso corpo físico, trazendo-nos a alegria de termos um pouquinho mais de instrução para o nosso caminhar, que nós possamos nos desapegar daquilo que hoje não nos faz bem e possamos abraçar aquilo que eleva o nosso espírito e a nossa alma, aquilo que eleva a nossa vontade de sermos melhores a cada dia. Que o nosso Pai de amor, justiça, Ele possa ser acreditado por nós e que nós confiemos nele a ponto de nos entregarmos em suas mãos.